Hoje o meu convite para você é nós falarmos sobre a morte. Se você ainda tem medo, se ainda é um tabu para você falar sobre a morte, nós temos que olhar para isso, porque a única certeza da vida é a morte. E aí a gente olha para isso e pensa, se eu for consciente disso, seguidamente na minha vida, eu começo a perceber o quanto é válido estar vivo. E se é tão válido estar vivo, eu começo então a perceber a vida diferente, baseada na morte. A grande maioria das pessoas não gosta de falar sobre a morte. Assusta, porque é o desconhecido, o que vem depois da morte. Tem tantas crenças, tantas formas de se ver isso, e não é a ideia aqui nós falarmos sobre isso. Eu, Gisele, acredito que nós mudamos a dimensão, que nós viemos de Deus, que viemos evoluir, criar mais consciência, nos tornarmos mais luz, e voltamos, quando morremos, para Deus, para uma dimensão maior, enfim. Para que um dia talvez a gente volte ou vá para outro lugar para evoluir. Mas isso são apenas formatos que cada um tem dentro da sua religião, da sua crença. O que nós queremos aqui é falar sobre esse fato que é a morte, porque sim, é um fato. Nós todos vamos morrer. E quando você começa a criar isso, um hábito de olhar para isso com naturalidade, assim como você olha para a vida com naturalidade, você começa a perceber que a morte, ela vem nos lembrar que nós estamos vivos. Isso. Quando você se dá conta que você vai morrer, você começa a se apaixonar pela vida. E o que é a vida, se não a evolução e a missão e um propósito de que quando chega ao fim, a gente morre. Olha como é leve olhar dessa forma. E quem é nós? Quem somos nós vivos? Será que nós valorizamos? Será que nós abraçamos esse presente de estarmos aqui? Ou será que nós somos mortos-vivos que ficam apenas sobrevivendo a essa vida, esperando, indo ao encontro da morte? É um questionamento, né? E é uma reflexão que acredito eu, é muito válida se fazer quando nós estamos nesse momento planetário, inclusive. Quantas pessoas estão morrendo sem controle? Porque você não tem controle sobre a sua vida. Assim como eu não pela minha. E assim como nós não temos controle sobre a vida de quem amamos. Sim, nós vamos perder pessoas que amamos. E quem já viveu essa dor, quem já viveu essa experiência, sabe que não tem como dimensionar, não tem como explicar o que é perder alguém que você ama. E perder alguém que você ama é uma forma, sim, de posse, porque você recebeu essa pessoa, assim como a sua vida, como um presente. E quantos anos ela esteve contigo? E quando ela morre, ela entregou a missão dela, ela voltou para a casa dela, para Deus. E quem somos nós para lamentarmos a morte de alguém? Óbvio que nós queremos todo mundo aqui, as pessoas que amamos, nós queremos ter essas pessoas perto da gente. Mas enquanto elas estavam, o que nós fazíamos com elas? Assim como a sua vida, enquanto você a tem, o que você está fazendo com ela? Pare de ter medo da morte, olhe para a morte. A morte, ela vem te lembrar que você está vivo, que você está viva e que hoje você tem que se abraçar a isso, esse presente de estar aqui. Olhe para a vida como um grande aprendizado, que todos os dias você aprende um pouquinho e que se aprender um pouquinho, quando chegar no estágio maior, você morre. E a morte vai ser recebida pela luz, porque você veio, filho de Deus, você veio para a evolução, você aprendeu, você evoluiu, você criou consciência, você se tornou mais luz e você morre e volta para Deus. Então não se tem mais medo da morte quando se olha dessa forma. É leve, assim como aqui deve ser, leve de se viver. Certo, gente? Até o próximo vídeo. Um beijo a todos.